Pessoal, hoje eu quero falar de um tema que assusta as pessoas. Logo hoje, pastor, um dia tão gostoso de louvor, de adoração, de visita do Espírito Santo. Sim, quero falar sobre esse tema aí. Então, já bem há algum tempo aí, eu quero falar de forma específica desse assunto, né? Na verdade, queridos, se acalmem lá, se acalmem. Se assente, se acalme. Quem está preparado para ouvir a mensagem aí, levanta a mão, só para eu ver. Amém. Queridos, eu sei que hoje você vai sair daqui edificado, ainda não acabou tudo que Deus está querendo fazer na tua vida hoje. Amém? Isso é uma prova, sabe, uma degustaçãozinha de tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida nessa semana. Amém? Isso é uma palavra profética para a tua vida. Todo esse mover de Deus, toda essa glória que está acompanhando a igreja, ela vai te acompanhar durante ao longo dessa semana. Amém? Então fique atento em tudo aquilo que Deus está querendo falar com você, porque hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Mesmo falando desse assunto que às vezes parece um assunto tão pesado, você vai perceber que Deus é bom. Então há algum tempo eu tenho querido falar sobre esse assunto, sobre arrependimento. Desde quando o nosso altar era ali no cantinho, várias e várias vezes eu me sentei pronto a ficar com o coração aberto para que o Espírito falasse comigo, para que eu pudesse entregar uma palavra sobre esse tema, arrependimento. Mas eu não sei se foi o acaso ou se aprove a Deus, que de forma divina movimentou as coisas, para que não acontecesse de eu pregar essa mensagem. Confesso para você que eu tenho um pouco de dificuldade quando um grupo de pessoas ela começa a me cercar e começa a pedir um tema para se pregar. Pastor, você tem que pregar sobre arrependimento, você tem que pregar sobre arrependimento, você tem que pregar sobre arrependimento. Então, isso era uma coisa que recorrentemente acontecia há um tempo atrás. E pessoas sempre me cercavam e pediam, pastor, pregue sobre arrependimento. E eu fiquei pensando, por que será que as pessoas muitas vezes pedem para que eu pregue isso? Eu sei por que as pessoas pedem para que um pastor pregue isso. As pessoas querem que um pastor pregue isso para que ele use a palavra para açoitar, para bater, para denigrir as pessoas, para mostrar o pecado delas, fazer elas se sentirem mal, para depois falarem que se elas se arrependerem desses pecados, então a bondade de Deus vai vir sobre a vida dela e tudo mais. Não é assim que nós aprendemos? Sim ou não? É assim que nós aprendemos. E foi assim que eu aprendi. Então eu era um tipo de evangelista que andava pela rua, entrava dentro dos ônibus em Curitiba e cercava as pessoas e dizia assim, você já mentiu? Já. Quem mente é mentiroso. Mentiroso, vai para o céu ou para o inferno? A pessoa falava, para o inferno. Eu falei, tá vendo? Você é pecador, você precisa se arrepender. Se você se arrepender, a bondade de Deus vai vir sobre você, e aí então as coisas podem começar a melhorar para você. E eu sempre preguei desse jeito, gente. Eu não sou alguém que caiu de paraquedas no negócio e de repente comecei a pregar sobre a graça. Não, eu tive um confronto, eu tive um conflito com a graça. E a graça de Deus, ela me levou a ter um embate justamente nesse fundamento chamado arrependimento. Então hoje nós queremos falar sobre ele, sobre arrependimento. Então quem me conhece deve ficar apreensivo, né? Pastor, as tuas mensagens são sempre gostosas, né? São sempre edificantes, você vai falar sobre arrependimento, né? Que pensamento será que o pastor Fábio ele vai trazer sobre arrependimento? Então, para que a gente possa começar, eu queria saber de novo, querido, quantas pessoas aqui estão dispostas a aprender? Você veio para a igreja com vontade de aprender? Porque com certeza, quanto mais tempo de caminhada cristã você tiver, mais conflito você vai ter com a palavra de hoje. Quanto mais tempo de caminhada cristã, mais dificuldade com a mensagem de hoje você vai ter. Mas eu creio, querido, que se, independente do teu tempo de caminhada cristã, se você fizer como a grande maioria está,
disposto a abrir o seu coração, eu tenho certeza que essa mensagem ela vai te dar um novo norte. Então, todas as minhas mensagens de fundamento, graça, fé, amor, hoje arrependimento, todas as mensagens de fundamento, elas são conflituosas. Por quê? Elas são pregadas no prisma da graça. E é a primeira vez que eu vou falar sobre arrependimento no prisma da graça. O pastor Maurício ele já fez uma prévia aqui, né? Na verdade, ele deu uma mensagem bem rechonchuda para nós, falando sobre arrependimento, que arrependimento no grego é metanoia, que é igual a mudança de mente. Então, eu poderia falar para você aqui, eu vou falar sobre arrependimento hoje. Eu poderia estar falando em uma outra linguagem, eu vou falar hoje sobre mudança de mente, que fica um pouco mais leve, mas é a mesma palavra. É a mesma palavra. Então, toda vez que nós queremos pregar arrependimento, nós vamos pregar uma mensagem de mudança de mente. Então, toda mensagem que é pregada é uma mensagem de arrependimento, porque toda mensagem é para mudança de mentalidade. Eu posso ouvir um amém? Então, toda mensagem, saia dessa caixa religiosa que as pessoas falam assim, o pastor Fábio ele não prega sobre arrependimento. Mentira, porque toda mensagem é uma mensagem de arrependimento. Toda mensagem. Não é porque o pastor Fábio não fala, se arrependam, que vai ser muito difícil você ouvir isso de mim. Mas muito difícil, ó, eu falo muito difícil porque eu não sei se eu posso falar impossível. Porque beira o impossível. Eu apontar o dedo para você e falar, arrependam-se. Como eu acabei de fazer agora. Pode ser que aconteça. Mas, conhecendo o que eu conheço e conhecendo o que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão me entender porque que eu não prego mensagem de arrependam-se. E hoje eu vou falar sobre uma mensagem de arrependam-se. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós estamos na tua casa, no meio dos teus irmãos, tendo comunhão, Senhor, da tua palavra, Senhor, sendo servidos da tua mesa. O que nós te pedimos, Senhor, nessa noite é, tira, Senhor, as travas mentais que existem sobre nós. Nos leva, Senhor, a novos níveis de entendimento, Senhor, sobre esse fundamento. E que se existir algum conflito, Senhor, teológico, se existir algum conflito religioso em nós, nós queremos colocar diante de Ti, para que o Senhor revele o nosso coração. Mas de todo o nosso coração, Senhor, queremos ser gratos a Ti, de todas as formas, porque o Senhor quer falar conosco e nos levar a níveis mais altos de entendimento, de amor, de fé, de esperança e de arrependimento também. Senhor, encontre em nós, Senhor, um coração aberto, um coração ensinável, para que o Senhor possa tratar com cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Então, querido, eu sempre ficava pensando assim, o que essas pessoas, elas queriam, né? O que essas pessoas queriam quando elas falavam assim, você tem que pregar sobre arrependimento? E era o meu grande temor, porque, com certeza, eu não iria pregar o que geralmente aquele grupo de pessoas me pedia para pregar. E com certeza essa palavra ia virar contra aquelas pessoas e ia parecer uma mensagem de recado. Então eu resolvi recolher. E eu acredito, querido, que aprove a Deus que chegou o tempo de a igreja saber tudo aquilo ou um pedacinho daquilo que o pastor Fábio entende sobre arrependimento. Quando as pessoas pedem para alguém que realmente, querido, conhece a graça, pregar sobre arrependimento, eles estão pedindo, de fato, para que esse pastor, ele pregue uma mensagem que desqualifique as pessoas. É isso que acontece. Porque se eu vou falar sobre arrependimento, o arrependimento, querido, preste atenção. Não sei se você está anotando, deveria. O arrependimento na lei, ele é consciência de pecado. Arrependimento na lei é consciência de pecado. Eu preciso aumentar a consciência do seu pecado. Só que pensando eu sobre isso, de forma racional, de forma fria, Jesus ele disse assim, pregue as boas novas. Eu pregar, querido, pense racionalmente comigo, eu pregar sobre o aumento da consciência da sua falha, o aumento da consciência do seu erro, do seu pecado, isso é boa notícia para você? Vou deixar que você responda.
Então, querido, para uma pessoa que entende a graça, ele vai pregar sobre arrependimento. Quem conhece a graça irá sempre apresentar a bondade de Deus. Eu vou pregar sobre arrependimento. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar a bondade de Deus. Eu quero que você fale sobre arrependimento para as pessoas. Então, no teu trabalho, na tua casa, eu quero que você fale sobre arrependimento para as pessoas. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para que você vá e apresente a bondade de Deus. Arrependimento na graça, querido, é revelação da bondade de Deus. Vai com calma, tá? Até o fim da mensagem eu sei que vai ser construído uma introdução, um início de um entendimento para você. Então, antes de tudo, eu quero te deixar bem aliviado à vontade, pois você sairá daqui edificado com o ensino e não aborrecido, entristecido com a sua antiga natureza. Isso não irá acontecer aqui, ok? Então, eu quero, antes de tudo, falar para você o que não é arrependimento. O que não é arrependimento? Arrependimento, querido, não é um choro emotivo ou talvez até produzido. Isso não é arrependimento. Isso não é um fruto necessariamente, não é um fruto do arrependimento. Pode ser que uma pessoa que se arrependa, ela caia em lágrimas, ela caia em choro, mas não necessariamente aquele que chorou ou não se arrependeu de fato. Então, se você começar a analisar, o que a religião faz? Os religiosos, eles querem ver a sua conduta. Eles querem ver a sua conduta. Então eu estou aqui como pastor, eu vou pregar sobre arrependimento na lei, que é aumento de consciência de pecado. Qual que é a minha expectativa? Uma expectativa que você se doa, se recontorça com a vida miserável que eu estou dizendo que você tem. E com essa consciência que você caia em lágrimas. Porque enquanto você não chorar, enquanto você não se retorcer, não ficar mal, eu, o pastor da lei, não vou ficar feliz com você. Então, isso gera uma justiça própria nesse pregador da lei. Esse pregador da lei, ele se satisfaz com o seu choro. Então, quanto mais doído ele bater, quanto mais forte ele bater, quanto mais ele escancarar suas más condutas diante de você, melhor será para ele, porque, sabe, eu estou em um lugar santo e você está num lugar profano. Eu não preciso me arrepender, porque eu já me arrependo todo dia. Então você precisa se arrepender. Porque se você não se arrepender, você não vai alcançar a bondade de Deus. Queridos, é assim. É assim. Eu, como pastor, eu vivi assim. Eu vivia apontando o erro das pessoas e falando, você precisa se arrepender para encontrar a bondade de Deus. Era o tempo todo fazendo isso. Até que eu caí em si e comecei a descobrir que não era bem assim. Olha só. O que a religião faz? A religião, ela começa, querido, a dizer que você é aquilo que Jesus morreu para que você não fosse. Preste atenção no que a religião faz. A religião, querido, em parceria com Satanás, ela escancara na sua cara que você é um pecador mesmo depois da cruz. Jesus veio para morrer em uma cruz, ressuscitar. Para quê? Para vencer a morte, o inferno, e excluir o pecado do mundo. Então, depois da cruz, querido, o ser humano era sim pecador antes da cruz. Depois da cruz, é uma loucura eu dizer que você continua sendo pecador. Porque eu estou apontando o dedo para o rosto de Jesus e está dizendo assim, a sua obra não valeu nada. A sua obra só vai valer se existir a atitude daquela pessoa. Queridos, isso é muito sério. Isso é justiça própria. Toda vez que eu falo, eu me arrependi e você não, isso é justiça própria. Isso não tem nada a ver com arrependimento na graça. O arrependimento na lei está tudo certo, querido. Está tudo certo. Eu vou explicar isso para você. Mas o arrependimento na graça não tem a ver com isso. Então, o que a religião faz?
Ela tenta falar para você que você é aquilo que Jesus morreu para que você não fosse. Jesus morreu dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero que eles sejam santos, eu estou morrendo para isso. Jesus morreu para que eu e você fôssemos santos, querido. E aí vem a religião e começa a bater em nós, dizendo que você é pecador, você é pecador, você é pecador. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai, com certeza, colar a placa de alguns. Você é santo ou pecador? Você é santo ou pecador? Você é santo, querido. Você já tinha ouvido isso? Isso dá um nó, um curto-circuito na nossa cabeça, porque é a nossa vida inteira. Nós fomos doutrinados, nós fomos aculturados dentro das igrejas, dizendo: você é um pecador. E agora? Eu sempre aprendi assim. Agora vem uma pessoa, vem um pastor só, eu nunca vi mais ninguém falar isso. Aí vem um pastor só e fala que eu sou o contrário daquilo que sempre me disseram. Queridos, boa notícia para você. Deus morreu, ou Deus, o próprio Deus, enviou seu Filho Jesus ao mundo para que ele morresse, para que você não fosse mais pecador. João Batista, ele certo dia está com seus discípulos e ele vê um homem vindo e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus morreu, sim ou não? O pecado foi tirado do mundo? Como é? Sim. Não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu, sim ou não? O pecado foi tirado do mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Foi tirado, querido. Foi tirado. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Pense em um Deus inteligente, de superior inteligência, fazendo uma nova criatura. Aí ele faz uma nova criatura pecadora. Você consegue imaginar isso? Você acha que Deus, na sua infinita inteligência, ele ia fazer uma nova criatura pecadora? Não tem sentido. Por que ia mandar o seu filho morrer na cruz para fazer uma nova criatura do mesmo jeito que era antes da cruz? Se você for ler as cartas de Paulo, você lê lá Paulo escrevendo assim: aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja tal, aos santos da... Quer dizer, a gente ainda não entendeu a nossa posição. A gente ainda não entendeu a nossa identidade. Queridos, você não é pecador, você é santo. Posso ouvir um amém? Queridos, eu sei que para alguém que ainda nunca escutou as coisas que eu prego, eu sei que você vai ficar um pouquinho desconfortável e tal, mas tenha calma, tá? Não saia daqui, sabe? Não levante, não sinta desconfortável, fique tranquilo. Deus ama você. Então o que a religião ela começa a fazer? Ela começa a afirmar que você é um miserável pecador, que você precisa se arrepender para alcançar a bondade de Deus. Diga assim: eu preciso me arrepender para alcançar a bondade de Deus. Queridos, imagine isso. O Maurício é um devedor, né? Ele tem uma dívida imensa, impagável, ninguém consegue pagar. Mas eu consigo pagar. Aí, levanta aqui, Maurício. E a Taína, ela é o... Peraí, vamos por partes. O Maurício é um devedor. Ele deve muito, muito, muito dinheiro, um dinheiro que ele não pode jamais pagar. Mas eu posso pagar por ele. Então, eu venho e pago para ele. Pago, né? Pego lá a cédula que ele devia, falo, ó, tá pago. Aí vem o pregador da lei e fala para o Maurício assim: você ainda deve. Oi. Jesus veio. Colossenses 2,14 diz assim:
que Ele nos tirou todo o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial e que constava por ordenança, Ele arrancou de sobre nós e encravou no madeiro. Não existe mais escrito de dívida contra aquele que crê. E Ele não fez só isso. E diz que Jesus foi atrás dos principados e das potestades, dos acusadores, e despojou tudo aquilo que é teu, querido, preste atenção. Tudo aquilo que é teu e que foi roubado pelo inimigo está na mão, sabe de quem? De Jesus. Jesus despojando os principados e as potestades, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu aquele que nos acusava. Não só pagou a nossa dívida, como abateu aquele que nos acusava. Aquele que nos fazia sofrer, que nos fazia sentir dor, que nos trazia tanta tristeza. Agora a dívida está paga. Agora a dívida está paga. Está pago. Jesus abriu os braços e disse: está consumado. Acabou, querido, está pago. Vem o pregador da lei e fala o quê? Você é devedor. Você é um pecador. Pois é, você está dizendo que eu sou um pecador, mas a Bíblia, Romanos 8:1, diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu não ouvi nenhum amém. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Você pode dar um amém? Não existe condenação sobre você. E se você crer nisso, você começa a acessar o verdadeiro arrependimento. Olha só. A religião, querida, ela pensa assim, que só se a consciência de pecado aumentar, você irá se arrepender. E se arrependendo, a bondade de Deus será liberada sobre você. É assim que a religião faz. É assim porque era assim que eu fazia. Então, olha só, qual que é a certeza da religião? Vamos pregar arrependimento, pois pregando arrependimento nós aumentamos a consciência de pecado no povo, e aumentando a consciência de pecado neles, eles se sentirão mal e vão chorar, pois ninguém quer ir para o inferno. E assim vão se arrepender. Aí então a bondade de Deus será favorável a eles. Dá uma olhadinha nesse texto agora que nós vamos passar aqui para você. Olha só. Romanos 2. Queridos, não acredite no que a religião diz. Acredite no que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia está dizendo. A esse respeito, sobre o que a gente está falando. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Você está desprezando a riqueza, a grandeza da bondade de Deus? E paciência e longanimidade. Como que eu faço isso? Como que eu desprezo? Como que eu desprezo a riqueza da sua benignidade, a paciência e a longanimidade de Deus? Ignorando que a benignidade de Deus, ou a bondade de Deus, te conduz ao Oi. Então não é o seu arrependimento que te conduz à bondade de Deus. Quem está me ouvindo aí? Não é o seu arrependimento que te conduz à bondade de Deus. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Lucas 5. Lucas 5:1, por gentileza. Preste atenção nisso, querido. Isso pode, com certeza, mudar a sua vida. Porque quando a gente fortalece os fundamentos, você pode edificar muito mais alto. Olha lá. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, olha só que sonho para um pregador isso. As multidões apertando ele porque eles queriam o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ele estava junto ao lago de Genezaré. 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. 3. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra.
e sentando-se ensinava-os do barco as multidões. 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Qual palavra? A palavra que foi pregada na praia. Não é a palavra lance as redes, não. Porque é assim que acontece, querido. Eu escuto a palavra e no momento que eu me afasto do local de onde eu me escutei a palavra, eu vou ser colocado à prova. Para ver se eu vou colocar a palavra em prática ou não. Se eu vou lançar a rede ou não. E ele diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. O que aconteceu? Verso 6. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Preste atenção, querido, que Pedro, ele caminhava um pequeno período de tempo com Jesus. Jesus já tinha ido para o deserto, já tinha voltado, já tinha vencido Satanás e seus demônios no deserto, e já tinha feito alguns sinais, já tinha expulsado demônios, já tinha curado algumas pessoas, e Pedro estava andando com Jesus. Pedro estava andando com Jesus. E agora, Pedro se depara com uma situação onde Jesus começa a mostrar o quê? A bondade de Deus para ele. Quem está entendendo aí? Levanta a mão. Jesus começa a mostrar a bondade de Deus para Pedro, começa a mostrar a bondade de Deus para Pedro, até que chega nessa situação onde ele faz uma pesca e, feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Verso 7. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Pensa na bênção, querido. Pensa na bondade de Deus sobre a vida desses pescadores. O que acontece no verso 8? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O que conduziu, querido, o apóstolo Pedro ao reconhecimento de que ele era um pecador? Uma mensagem aumentando a consciência do tanto que ele era pecador? Ou a bondade de Deus? A bondade de Deus, querido. Você quer que as pessoas se arrependam? Mostre para as pessoas que Deus é bom. Quanto mais eu mostrar para você que Deus é bom, quanto mais os sofismas, sabe, essas estruturas mentais mentirosas que foram colocadas dentro de nós, quanto mais eu conseguir inserir dentro da sua cabeça de que Deus é bom com você, mais você vai mudar a sua mente, mais você vai se arrepender. A bondade de Deus, querido, nos conduz ao arrependimento. Custou, querido, para eu aprender isso. Custou para eu receber isso, porque uma vez eu ouvi, mas eu não recebia. Eu falava, não, a Bíblia fala que você tem que se arrepender. A Bíblia fala que você tem que confessar os seus pecados. A Bíblia fala, querido. A Bíblia fala que se você não confessar os seus pecados, você não vai ser perdoado. E se você não for perdoado, você vai para o inferno. A Bíblia fala sobre isso. Na lei. A Bíblia fala isso. Na lei. Mas nós não vivemos sobre a lei. Então, para a religião, querido, que vive na lei, pregar arrependimento é aumentar a consciência de pecado. Ou seja, para eu pregar arrependimento da lei, eu preciso deixar acesso ou aceso no seu coração que você é um pecador miserável, pobre, cego e nu. E, queridos, eu vou te dizer, existe um grande número de pessoas que amam essa mensagem. É como se as pessoas dissessem assim, pastor, prega que eu sou pecador. Prega tudo aquilo, fala tudo aquilo que Jesus morreu para que eu não fosse. Tem gente que ama, querido, essa mensagem. E ai de quem pregar diferente do que ele pensa. Eu só aceito mensagens que venham de encontro àquilo que eu já sei a minha vida toda. Essa é a dificuldade da estrutura mental daqueles que muitas vezes caminham por muitos anos dentro da igreja. E não abrem, cauterizaram o entendimento, como diz em Efésios 4. Então, na graça, querido, eu preciso ser como Jesus, eu preciso conduzir as pessoas à bondade de Deus. Como que eu faço isso? Como que eu faço para conduzir as pessoas à bondade de Deus?
do mesmo jeito que o texto lá de Romanos 2, ele nos ensina, com paciência, com longanimidade e com benignidade. Com paciência, querido. Com paciência. A pessoa entrou no caminho, começou a andar comigo, e ela começou a falhar, pecado e tal, e tudo que você pensar, não vou dar exemplo não. O que eu tenho? Paciência. Na minha paciência ele começa a enxergar o quê? A bondade de Deus. Na minha paciência. E não é só paciência, querido. É paciência, longanimidade. O que é longanimidade? Ser longânimo, ter longo ânimo. Não é ter paciência. Acabou minha paciência. O cara fez uma, duas, comigo acabou. Não é isso, querido. É ter paciência por um longo tempo. Sabe? Aquele irmãozinho que vem para a igreja e atende o telefone no meio da mensagem, da palavra. Paciência. A pessoa atende o telefone lá no meio da mensagem, lá, ele está pregando aqui, ela começa a conversar, né? Paciência, querido. Por quê? Na sua paciência, ela vai ter a oportunidade de conhecer o quê? A bondade de Deus. E não é só uma paciência qualquer, não. Talvez ela está escutando isso agora, daqui a pouco ela tem o telefone. Aí você tem que fazer o quê? Longo ânimo. Uma paciência com longo ânimo. Paciência. E qual que é o terceiro? Benignidade. Benignidade, querido, é o contrário de malignidade. Você precisa enxergar, querido, as coisas pelo lado bom. A gente já falou aqui sobre isso. Então tem que ter paciência, longanimidade, enxergando que aquela pessoa ela vai ser transformada. Do mesmo jeito que tiveram paciência comigo, do mesmo jeito que tiveram um longo ânimo comigo, e do mesmo jeito que um dia alguém enxergou algo potencial em mim, que eu mesmo não via. Então, querido, eu quero transformar as pessoas, eu quero ser um instrumento de transformação para as pessoas, eu preciso conduzi-las à bondade de Deus. A bondade de Deus leva essas pessoas ao arrependimento. Então a pessoa chega aqui, de boné, eu falo, você não pode usar boné, é pecado. Não, chegou de boné, nós abraçamos, tal, pegamos o boné nele, colocamos na nossa cabeça, tal. Convivemos com aquela pessoa, paciência. Sabe, você vai vivendo com ela, ela vai vendo o seu estilo de vida. Você não fica apontando o dedo para os erros dela. Para de ser um pregador da lei. Ah, pastor, meu marido não muda. É claro que não, você vive apontando o dedo para os erros dele. Aleluia. Minha esposa nunca muda. É lógico, você vive falando das falhas dela. A lei não transforma ninguém, querido. Conduz essa pessoa à bondade de Deus. Deixa essa pessoa ver que você tem paciência com ela, que você tem longo ânimo com ela e que você enxerga o lado positivo das coisas. Assim nós levamos as pessoas à bondade de Deus. E a bondade de Deus conduz essa pessoa ao arrependimento. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento que Deus quer. Queridos, na lei, pregar arrependimento é aumento da consciência de pecado. E está tudo certo. Preste atenção. Na lei, eu pregar o aumento da consciência do teu pecado, está tudo certo, porque eu estou na lei. O que não pode acontecer, querido, é eu dizer que eu entendo a graça, é dizer que eu vivo a graça e eu prego arrependimento no modelo da antiga aliança. Antiga aliança. Como que era na antiga aliança? Abra lá comigo Marcos 1:4. Só para a gente dizer para você o que não é arrependimento. Eu já vou encerrar. Olha lá. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Falei, pastor, que estava na Bíblia? E agora? O que você vai falar, pastor? Está na Bíblia, ó. João Batista, João, o maior de todos, pregava arrependimento para remissão de pecados. Sim, João pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados para os judeus. Porque era a única linguagem que eles entendiam. Até hoje, querido, naqueles lugares, existem até cristãos não messiânicos que ainda vivem debaixo dessa prática. Então existem lá os tanques de batismo chamados mikver, que são os lugares onde as pessoas vêm, fazem os seus rituais de arrependimento
eles são batizados lá e eles saem de lá remidos os seus pecados. Na lei. Está errado? Não, está tudo certo. Eles estão na lei. Eles estão na lei. E como que eles alcançavam essa remissão de pecados? Preste atenção. Judeus, querido. Judeus não eram gentios como nós. Verso 5, olha lá. Saíam a ter com ele toda a terra da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Falei, pastor, que na Bíblia fala que tem que confessar pecado para ser redimido? Na lei. Na lei, você precisa sim confessar os seus pecados para alcançar a bondade de Deus. João Batista, querido, estava na lei. Por isso ele dizia, arrependam-se. Arrependam-se. Ah, agora eu te peguei, pastor, porque Jesus também falava. Calma aí. Calma aí. Olha só. Como que na lei eu preciso fazer? Eu aumento a consciência do seu pecado. Você entende que você é um pecador e que é cheio de falhas. Aí eu falo para você, olha o que a Bíblia está dizendo. Você precisa confessar o seu pecado. Se você não confessar o seu pecado, você não vai ser perdoado. Isso na lei. Você não vai ser perdoado mesmo. Sobre a lei é assim, querido. E João estava sobre a lei. Lucas 16, já está ali, olha lá. A lei e os profetas vigoraram até quando? João. A lei vigorou até João. João pregava um batismo de arrependimento da lei, que é pregado até hoje lá. Desde então, até João veio o batismo de arrependimento. Desde então, o que é pregado? Desde então é anunciado o evangelho do reino, e todo homem forceja por entrar nele. Esse esforço para entrar nele, querido, é um esforço aqui, Não é um esforço aqui. Porque eu preciso me esforçar para crer, querido, que essa boa notícia, ela veio para mim. Queridos, quando João Batista ele começa a fazer a sua pregação sobre arrependimento, para remissão de pecados, ele já deu um choque no seu âmbito cultural. Porque o que acontecia? As pessoas tinham lá os seus animais, elas levavam o seu animal, sacrificavam o seu animal, e com o sangue daquele animal, eles faziam os seus rituais para a remissão dos seus pecados. João Batista ele vem e fala assim, vocês não precisam fazer mais nada disso aí. Pare de matar boi, pare de matar pombinha, pare de matar bicho. Vem aqui comigo, confessa o seu pecado e acabou. Louco, mas ficou muito fácil. Pois é, começou a melhorar. Ainda não é tudo. Vai melhorar muito mais ainda. Mas você não precisa mais fazer isso. O que você acha que aconteceu com o povo da religião que se servia disso, querido? Aquele povo, querido, que você criava o teu animalzinho lá por um ano. Criava lá o teu animalzinho por um ano, com todo carinho, e virava um bicho de estimação. Quem tem bicho de estimação aqui tem mais ou menos ideia do que eu estou falando. Você pega amor por aquela criação durante um ano. Aí fez um ano, você leva para sacrificar o teu animal de estimação. Aí você chega lá, existia um homem que dizia assim, você levava, a pessoa carregava aquele animal nas costas, pesado, chegava lá, o que acontecia? A pessoa falava assim, se o seu animal tiver alguma deformidade, ele não vai ser aceito. E tinha um cara lá específico para isso, para fazer um comércio. Você trazia o teu animal, ele falava, teu animal tem defeito. Mas que isso? Não tem não, tá? Não, quem valia aqui sou eu. Teu animal tem defeito, então o negócio é o seguinte, eu compro o teu animal por 20, e você compra um animal meu por 100. É o único jeito que você tem. Então existe um comércio com isso. Aí o que acontecia? Você vendia o teu por 20, eu vendia o meu para você por 100, ficava com 80. Daqui a pouco chegava outro e fazia a mesma coisa, só que eu vendia aquele que eu tinha acabado de comprar. E esse era o comércio da religião daquela época. Quando João Batista ele vem com a ideia de arrependa-se, para com isso aí, imagina a briga que ele estava arrumando, querido. Por isso que Jesus entra dentro do templo, enfia o pé nas coisas e fala assim, não faça da casa do meu pai casa de comércio. Porque o povo estava fazendo um baita do comércio. A religião, querido, ela tem a sua estrutura. E ai daquele que tenta destruir. Os religiosos vão se unir, querido,
contra aqueles que têm o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, que quer libertar as pessoas dessa opressão, desse sistema religioso. E a mensagem de João Batista começou a facilitar as coisas para as pessoas. E eu consigo imaginar, querido, não sei se você consegue imaginar com a sua mente santificada, alguns religiosos falando assim, as coisas não são tão fáceis assim não, viu? Tem que criar lá o bichinho lá, não é só ir confessando pecado, não. Só que querido, a pregação de João Batista, a pregação de arrependimento de João Batista, é a pregação de arrependimento da lei. E esse não é o arrependimento que nós buscamos agora. Então eu queria falar para vocês hoje, só fazer uma introdução. Seguir cenas do próximo capítulo, eu vou dizer para você o que é o arrependimento na graça. Como que eu faço para ter o verdadeiro arrependimento na graça? Como que eu faço para usufruir de tudo aquilo que Deus tem para mim? Só que antes disso, querido, antes de eu encerrar, eu só queria dizer para você assim. Alguns pregadores afirmam leigamente, João Batista e Jesus pregavam a mesma coisa. Os dois diziam arrependam-se. O que eles se esquecem de observar é que um estava na lei e o outro não. Então o arrependam-se de João Batista e o arrependam-se de Jesus são abissalmente distantes um do outro. E é isso que eu quero explicar para você na outra mensagem, falando sobre o arrependam-se de Jesus. E é esse arrependam-se que vai falar para você assim, arrependam-se, vai ser muito bom você conhecer sobre essas coisas. E sair debaixo de todo o jugo religioso, querido. Sabe? Então, de hoje eu só quero que você saia daqui com uma mensagem em seu coração. Deus é bom, querido. Deixe a bondade de Deus chegar a você. Esse Deus é bom. E esse Deus bom, querido, Ele te ama. Por que eu estou falando isso, querido? Porque na mensagem da lei, dificilmente eu vou conceber um Deus bom. Como que eu posso conceber um Deus bom que quer me jogar no inferno? É mentira, querido. Deus não quer te jogar no inferno. Você sabia que o inferno não foi feito para o ser humano? Aí um dia um líder de jovens lá de Curitiba perguntou assim para mim, então por que o ser humano vai para lá? Tem ser humano no inferno? Tem. Mas o inferno não foi feito para o ser humano. Foi feito para Satanás e seus demônios. Foi feito só para eles. Então por que... Agora eu vou dar um nó na tua cabeça, tá? Mas eu já desfaço o nó, tá? Só um pouquinho. Então por que o ser humano ele vai para o inferno? Por causa da bondade de Deus, é lógico. O ser humano só vai para o inferno por causa da bondade de Deus. Não existe outra coisa. Aí aquele líder de jovens, ele colou a placa. Que isso? Eu não consigo entender. Como assim o ser humano vai para o inferno por causa da bondade de Deus? A questão é o seguinte, querido. É que o amor nosso é um amor grudento, chicletão, sabe? Você pisa em cima, ele vem atrás e tal. Ele não deixa você se desgrudar. Esse é o amor humano. O amor de Deus, querido, é um amor que atrai. É um amor livre. Ele não te prende. A Bíblia diz, querido, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou, querido, até para ser livre dele. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele nos libertou para nos fazer prisioneiros dele. Ainda que nós decidimos ser escravos dele por amor. Mas foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então esse amor de Deus, Ele não nos aprisiona. E o que acontece? O pecado, querido, ele foi extinguido ou não foi? Espera aí, agora deu um curto-circuito mesmo, né? Se o pecado foi extinguido, por que as pessoas vão para o inferno? Sabe por quê, querido? Porque pecado não leva mais ninguém para o inferno. Quando eu falo isso, querido, o religioso ele quer rasgar a roupa, ele quer raspar a cabeça, quer jogar poeira para cima e fazer... Receba isso que eu estou te falando, querido, no coração, porque isso liberta você. Isso liberta você até de mim. Isso faz de você uma pessoa livre com Jesus. O pecado não leva mais ninguém para o inferno, porque o pecado foi totalmente extinguido. Então por que as pessoas vão para o inferno? Por causa do amor de Deus. Porque Deus ama tanto essas pessoas, e essas pessoas simplesmente dizem não para Deus. E Deus, com seu amor, que não quer aprisionar as pessoas, Ele fica tentando atrair. Ele fica tentando atrair. Volta e meia ele está tentando ativar a tua consciência. Ó, eu te amo, vem para perto de mim.
Vem para perto de mim. Eu quero se fazer presente na sua vida. E Deus faz bondades e mais bondades na vida das pessoas. Você já viu isso? Porque é a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. Só que a pessoa acha que a bondade de Deus foi mérito dela. Eu trabalhei, eu estudei, eu fiz, eu aconteci, e por isso eu conquistei tudo isso. Não, querido, foi a bondade de Deus que está tentando te levar ao arrependimento. E Deus está tentando o tempo todo ativar a tua consciência para te atrair para perto dele. Mas aí, essa pessoa fala assim, não quero. Eu sou livre, Deus lá, eu aqui, porque eu entendi que Deus é um Deus cruel, um Deus da ira, porque foi isso que foi me passado na igreja. Deus não é bom, Deus é cruel, Ele está querendo me açoitar, Ele está querendo me lançar no inferno. Então, já que eu estou no inferno, fica Deus lá e fica eu aqui. Essa pessoa, ela decide, querido. Ela decide. Vou dizer de novo, ela decide. Não tem essa de predestinação, que Deus escolhe um, escolhe outro. Para com isso, querido. Para com isso. A pessoa decide, eu não quero. E aí o que acontece? O amor de Deus, querido, que não aprisiona essas pessoas, Ele fez um espaço. Ele fez um lugar que onde não existe a presença dEle, e deu-se o nome de inferno, que ficam todos os demônios que rejeitaram a presença de Deus e também todas as pessoas que rejeitam o amor e a presença de Deus. É pelo amor de Deus que as pessoas vão para lá. Mas o amor de Deus, querido, quer atrair as pessoas para Ele. Ele quer se fazer presente na vida das pessoas. Quem aqui está me entendendo? Você me entendeu, querido? Deus, Ele é amor, Ele é bondade. Se você não entende que Deus é amor, dificilmente você vai receber o amor dEle. Você vai ter sempre medo de Deus. Deus vai sempre me pegar, Ele está pronto a me açoitar. E esse Deus que é bom e que te ama, querido, Ele quer se mostrar bondoso com você. Eu quero que você saia daqui com essas 3 coisas. Pode se levantar para a gente encerrar. Eu quero que você saia daqui com a consciência, Deus é bom. Eu preciso mudar a minha mente, querido. Isso é arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Eu preciso mudar a minha mente, que Deus é bom. Eu preciso mudar a minha mente, que Deus realmente me ama, independente das circunstâncias que estão me cercando. Os resultados, eles vão vir ali na frente. Muitas vezes, porque a gente não enxerga um resultado, a gente não consegue crer que Deus ama a gente. Só que Deus nos ama, querido, independente dos resultados que estão acontecendo agora. Eu vivi um tempo terrível e hoje eu usufruí de um resultado. Mas naquele tempo de dificuldade da minha vida, eu agradecia a Deus. Eu sabia que havia um resultado que seria gostoso para a minha alma. Mas enquanto isso, o meu espírito estava sendo tratado. Deus é bom, Deus me ama e Ele quer mostrar sua bondade para nós. Eu posso ouvir um amém? Para que você saia daqui com algo prático, querido, eu quero te fazer uma pergunta. Arrependimento é mudança de mente. Essa mudança de mente nos leva a pequenas atitudes de mudança diária. Eu só quero te fazer uma pergunta, querido. Qual foi a última vez que você teve um arrependimento? O que eu estou querendo dizer com isso? Qual foi a última vez que você teve uma mudança de mente e que te levou a uma pequena, eu não estou falando uma grande não, que te levou a uma pequena mudança de comportamento, uma pequena mudança de atitude, uma pequena mudança de vida cotidiana? Qual que foi a última vez que você mudou a sua mente? Você não precisa me falar, querido. Mas para que a gente viva uma vida com Deus, querido, nós precisamos viver uma vida de todo dia um pouco de mudança de mente. Por isso que nós lemos a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus, muda minha mente. Eu leio a palavra de Deus, muda minha mente. E essa mudança de mente reflete em condutas. Não é que a conduta minha venha antes do entendimento novo. Eu mudo a minha mente e mudo a minha forma de me conduzir. Qual foi, querido? Qual foi a última vez que você mudou a sua mente? Que você falou assim, vou bater em mim mesmo, tá? Para não bater em vocês. Quando você olhou para um copo de Coca-Cola e falou assim, isso aqui faz mal. Eu preciso mudar a minha mente em relação a isso, eu preciso parar de tomar isso. Estou falando algo muito simples. Quando foi que você teve uma mudança de mente em algo pequeno, querido? Algo pequeno. Coisa que você sabe que não é bacana para a sua vida e que você falou assim, eu preciso mudar isso e agora, de hoje em diante, eu vou tomar uma atitude e não vou fazer mais. Vamos nos conduzir em arrependimento, querido?
Vamos deixar a bondade de Deus falar conosco, vamos deixar o Espírito Santo nos convencer, para que a gente tenha pequenas mudanças de atitude diárias. Sim ou não? Faça assim com as suas mãos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, de enriquecimento da nossa fé.